Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padashne Buddha Simati Ridananda Das Goswami Namine Namaste Guru Saipan Minase Prabhupada Pramodaya Dustasiddhanta. Hare Krishna. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, no 22º capítulo, no verso 37, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bom, então, Uddhava fez uma pergunta bem interessante na última aula e agora Krishna vai começar a responder. E ele vai falar, e ele falou o seguinte, eu vou repetir a pergunta aqui. Ó Mestre Supremo, a inteligência daqueles que se dedicam a karma, atividades fruitivas, com certeza se desviou de ti. Faze o favor de explicar-me como tais pessoas aceitam corpos superiores e inferiores por meio de suas atividades materialistas e depois abandonam tais corpos. Ó Govinda, este assunto é muito difícil para os tolos compreenderem. Sendo enganados pela ilusão neste mundo, eles em geral não se tornam conscientes desses fatos. Então agora Krishna vai começar a responder. Vamos lá, verso 37. Shri Bhagavan Uvacha Manakarma Mayam Nirnam Indriye Panchabiryutam Lokalokam Prayatyanya Atmatadanuvartate. Shri Bhagavan Uvacha Manakarma Mayam Nirnam Indriye Panchabiryutam Lokalokam Prayatyanya Atmatadanuvartate. Shri Bhagavan Uvacha, a Suprema Personalidade de Deus disse: Mana, a mente, Karma Mayam, moldada pelo trabalho fruitivo, karma. Nirnam, das pessoas. Indriye, junto com os sentidos. Panchabi, 5. Yutam, junto com. Lokat, de um mundo. Lokam, a outro mundo. Prayati, viaja. Anya, separada. Atma, a alma. Tat, essa mente. Anuvartate, segue. Tradução. O Senhor Krishna disse: a mente material das pessoas é moldada pelas reações do trabalho fruitivo, do karma. Junto com os 5 sentidos, ela viaja de um corpo material para outro. Embora diferente dessa mente, a alma espiritual a segue. Bem simples, bem importante. Então, primeira parte, a mente material, a gente tem a mente material, Atma, aqui Mana, a palavra sendo usada é Mana, também usa-se Atma às vezes. Aqui, Mana, a mente material, porque você tem a mente material, lembra? A gente falou tantas vezes aqui, né, dos 5 elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e éter. E aí tem os 3 elementos da energia material ainda, elementos sutis. Mente, manas, né, inteligência e o falso ego que a gente mencionou, né, da importância do falso ego na aula passada também, que a gente falou, por causa do falso ego, a pessoa se identifica e aí começa a dualidade e tudo começa a dar errado. Né? A gente falou sobre isso na aula passada, se você perdeu, não deixa de voltar e ver que é bem importante. Então, mente, inteligência e falso ego. Então, mente é algo material. E essa mente, como é que cria a mente que você tem hoje? Como é que foi criada? Eu tenho minha mente, você tem sua mente, nossas mentes não são idênticas, né? E cada um tem a sua mente, não é mesmo?
Como é que as nossas mentes foram criadas e por que todas elas são diferentes? As nossas mentes são criadas, Krishna explica, através de karma. Aqui traduzido como trabalho fruitivo. Por que trabalho fruitivo? Esse termozinho esquisito, né? Mas é porque trabalho, ação, fruitivo, buscando um fruto. Aonde que estaria esse fruto? No futuro. Né? No trabalho do Caminho 3T, a gente chama isso de, né, do paradigma da fantasia. Então, no paradigma da fantasia, a pessoa busca um resultado no futuro e esse tipo de trabalho kármico, essa mentalidade kármica, não só ela vai gerando karma, resultados e prendendo a alma no futuro, mas ela vai moldando a mente. Aquilo que você faz aqui no mundo, tudo que você está fazendo, está moldando a sua mente. E aí, com esse trabalho, com essa mente moldada, junto com que a mente funciona sozinha num vácuo? Não, ela tem os 5 sentidos, que a gente também tem mencionado várias vezes aqui, né? Os seus sentidos de olhar, cheirar, tocar, ouvir, etc. e tal. Então, os 5 sentidos. Então, a mente, junto com os 5 sentidos, são materiais. São elementos da energia material. Mas eles vão sendo moldados, a mente é moldada pela sua ação kármica, e aí acompanhado dos 5 sentidos, e isso então vai levando a alma de um corpo para o outro, vida após vida, assim que se dá a transmigração da alma. E Krishna fala, embora diferente dessa mente, embora você, a alma seja diferente da mente, embora sim é diferente, mente e alma, porque esse é o tópico aqui, né? Embora diferente da mente, ainda assim, a alma espiritual a segue. Por quê? Porque se identificou como? Pelo falso ego, Ahankar. Não eram 3 elementos? Mente, inteligência e falso ego, identificação com o corpo? Então, devido à identificação, fechou o pacote e a alma, então, vai seguindo a mente que está sendo moldada pelas atividades que você escolhe fazer em busca de alguma situação futura. Bem legal, né? Um tema bem importante, assim, para entender o caminho do yoga, bem resumidinho aqui nesse verso. Verso 38. A mente, presa às reações do trabalho fruitivo, do karma, sempre medita nos objetos dos sentidos, tanto aqueles que são vistos neste mundo, quanto aqueles sobre os quais se ouve falar na literatura védica. Por conseguinte, a mente parece que vem a ser e que depois sofre aniquilação junto com seus objetos de percepção. E dessa maneira se perde sua capacidade de distinguir entre passado e futuro. Olha que legal, eu vou repetir. A mente presa ao karma. Então a mente, né, ela está sendo moldada pelo seu karma, então ela fica presa ao karma, a mente está presa ao karma. Por que ela está presa? Porque a mente mundana está sempre focada, meditando em quê? Nos objetos dos sentidos, as coisas aqui do mundo. Aí você quer aquela música, quer tocar aquele corpo, quer possuir aquele negócio, você quer, né? Tudo ligado aos sentidos. Você quer ouvir, tocar, cheirar. Quero cheirar aquele perfume, quero tocar aquele tipo de coisa, eu quero ver aquele outro negócio, eu quero experimentar isso na minha... E assim, meditando nos objetos dos sentidos. Tanto, quais objetos são esses que a mente fica meditando? Só o que está aqui ao meu redor? Eu estou só meditando agora nesse momento o que está no templo? Não. A mente é danadinha, né? Então ela medita em tudo que existe, tanto que ela já viu, um dia eu vi um carro, eu vi aquela bolsa, eu vi aquele... Tudo que já viu,
Não só tudo que já viu, é por isso que tem anúncio, né? Por isso que tem, aqui está explicado toda, né, a teoria por trás de marketing, né, e publicidade. Então, não só tudo que você já viu, havia um outdoor, havia um anúncio, havia um filme, não só tudo que você já viu, mas também tudo que se ouve falar na literatura védica. Então aqui lembra, a gente fez, né, no capítulo passado, a gente fez um resumo da cultura védica como um todo. E lá então a gente via que tinha todo aquele chamado, né, a religião mundana védica, que não é o yoga, mas a religião mundana védica, era de convidar as pessoas a ter um comportamento dhármico para poder se elevar a Swarga, aos planetas celestiais, como a gente traduz, né? Então, sim, eu vou poder, né, morar na cidade do Thor, eu vou poder ter poderes, eu vou ter longevidade, eu vou poder ter beleza celestial, né? Então, aqueles convites de coisas que você nunca viu, mas ouviu falar na literatura védica, ou seja, coisa que você ouviu falar que pode ser que existe, mesmo assim aí a mente se apega, medita naquilo. Então a mente está lá toda danadinha, presa ao karma, meditando em tudo quanto é coisa deste mundo e de outros mundos. Por conseguinte, a mente parece que vem a ser e que depois sofre aniquilação, junto com seus objetos de percepção, e dessa maneira se perde sua capacidade de distinguir entre passado e futuro. Então a mente vai se perdendo, vai se envolvendo, e é aquela mente, assim, todos nós já passamos por isso, você está passando ainda, aquela confusão da vida. Você está vivendo, e aí você está no passado, está no futuro, está um pouquinho aqui, está um pouquinho no passado, um pouquinho no futuro, né? Perdidaço, e você pensa que você nasceu, e minha mente surgiu quando eu nasci, e aí quando morre, parece que desapareceu a mente, mas não, está aí, indo de um corpo para o outro, Krishna explicou, sendo moldada pelo karma. Então, se seu karma te leva para um corpo de cachorro, então você vai ter a mente de um corpo de cachorro, com toda a meditação nos objetos dos sentidos que um cachorro tem. Você vai querer aquela cadela, aquele ossinho, aquele cobertor, sei lá, aquele brinquedinho. Você vai querer tudo aquilo, aí depois morre de novo, agora é outro, agora vai querer aquelas coisas, e assim vai, presa. E a alma, como Krishna falou no verso passado, a alma, diferente da mente, ainda assim a segue. Legal, né? Então vamos lá, significado. Talvez alguém pergunte como o corpo sutil, que é feito de mente ou a mente, né? A mente, inteligência e falso ego, o corpo sutil. Como o corpo sutil ou mente abandona sua conexão com o corpo físico e entra no outro. Esse entra e sai de corpos físicos chama-se nascimento e morte das almas condicionadas. A pessoa utiliza seus sentidos atuais para meditar nos objetos visíveis deste mundo, belas mulheres e homens, imóveis suntuosos e assim por diante. E de modo semelhante, ela devaneia em pensamentos sobre os planetas celestiais descritos nos Vedas. Com a morte, a mente é arrancada dos objetos de sua experiência imediata e entra em outro corpo para experimentar um novo conjunto de objetos dos sentidos. Porque a mente sofre uma reorientação total, ocorre uma perda aparente de sua mentalidade anterior e a criação de uma nova mente. Embora de fato seja a mesma mente que está experimentando, mas de modo diferente. Legal isso, né? Então, quando você troca de corpo, isso é um ponto bem importante da cultura do yoga. Quando você morre e renasce, sim, seu corpo físico, esse feito, de novo, daqueles 5 elementos básicos, terra, água, fogo, ar e éter, esse corpo aqui, que
que eu falo, esse que a gente estuda lá na medicina, no hospital, esse corpo, esse já era. Esse é reciclado, né? Não se perde, nada se cria, mas o corpo é reciclado. Esse você perdeu, foi embora. Você está perdendo ele todo dia, né? Porque toda hora, né, você está trocando células, você está toda exalação, está saindo um pouquinho de você, toda hora que você come, está entrando novos, né? Aí você vai, evacua e faz urina, então você está toda hora, esse você está trocando toda hora, né? Ele não é uma coisa, ele está toda hora em fluxo, criando, sendo destruído, sendo criado, sendo destruído. E na morte, puf, você perde tudo mesmo, aí pega aquele corpo e crema, enterra, é reciclado. Mas o corpo sutil, que ainda prende a alma, o corpo sutil feito de mente, inteligência e falso ego, esse corpo sutil, esse não se destrói. Não é que a alma sai de um corpo e está lá, aquela alma brilhante, flutuando, e aí, não, está presa no corpo sutil. Então, quando você morre, a alma sai do corpo material dentro do corpo sutil. E às vezes fica preso nesse processo que a gente chama do fantasma, fica lá flutuando, mas será que eu morri mesmo? Não é possível, mas quem é que não acredita, fulano me matou? Não, peraí, eu tenho que falar para alguém que me matou. Né? Enfim, fica apegada lá para alguma coisa. Ah não, eu gostava tanto de ser médico, eu gostava tanto de estar aqui, eu gostava tanto desse castelo, dessa casa, não quero ir embora. Por qualquer razão, opa! E aí fica lá preso, lá, a fantasminha lá preso. Até, né, que dá uma onda lá e se toca, mas aí tem um processo, aí pode ficar como fantasma, é o que os espíritas chamam de espíritos. Aí fala, seu José, aí vai lá e ajuda. Não, você morreu, morri, você morreu. Né? Enfim, então fica nesse processo, dentro do corpo sutil. E aí, finalmente, o corpo sutil, né, vai ter que reencarnar. E aí vai entrar num novo corpo. Aí quando entra nesse novo corpo físico, lá o embriãozinho, lá acabou de juntar o ovo e a esperma, ou seja, lá onde que está fazendo, acabou de juntar lá, pronto, começou aquele corpo novo, naquele exato momento entra a alma, opa, agora tem um corpo novo, começa lá com aquele corpinho de 2 células e pronto, vamos lá, e aí começa lá, vira 2, vira 4, vira 8, vira 16, mas começa ali. E aí a mente, o corpo sutil, mente, inteligência e falso ego, vai ter um reset e aí vai começar a se adaptar a essa nova realidade, esse novo corpo que então vai ter um novo conjunto de objetos dos sentidos. Mas é o mesmo corpo sutil. A mente é a mesma mente. Por isso que você nasce e você não está nascendo do zero. Ninguém nasceu aqui do zero, ninguém nasceu, não tenho nenhuma experiência, não tenho nenhuma inclinação, não tenho nada, eu vou ser completamente moldado por essa realidade. Não, a gente vê que não é assim. Quem é mãe, quem é pai, quem observa criança, sabe que não é assim. Às vezes você tem gêmeos com corpo físico idêntico, nascendo no mesmo instante, né, separado por segundos ou minutos, sei lá, você tem gêmeos com a mesma casa, com os mesmos pais, com as mesmas experiências, com tudo, e são personalidades completamente diferentes. Por quê? Porque são almas diferentes, com mentes diferentes, com trajetórias diferentes, mesmo que naquele momento o karma fosse igual, de nascer como gêmeos naquele mesmo local. E em geral você vê, então, você já nasce com toda a sua bagagem, você está carregando no seu inconsciente, a gente chama isso de samskaras. Nos Yoga Sutras de Patanjali, a terminologia no caminho de yoga é samskaras. Você está nascendo com todos esses samskaras de outras vidas que moldam o seu comportamento, suas inclinações e tudo, etc. E tal. Seu próprio, até o seu karma, né? Você pode ter o karma de nascer na mesma hora, mas aí cada um tem um caminho também diferente, porque tem o seu karma. Então você nasce com isso, daí você começa
mas você não está começando do zero. Não só você é uma alma eterna que está vindo aí, mas a sua mente está vindo com você. E por isso que aqui encarnado, você tem toda uma bagagem ao nascer. Você já nasce com toda uma bagagem que vai levar você a certos caminhos, a certas inclinações, a certas buscas, experiências, tudo que você já teve. Isso vai moldando o seu caminho. Bem interessante isso. A alma condicionada é inundada pelo fluxo constante de experiências materiais que consistem em percepção direta e contemplação abstrata dos objetos deste mundo. Desse modo, a entidade viva perde a memória transcendental de sua relação com Deus. Logo que se identifica com este mundo, ela esquece sua identidade eterna e se rende ao falso ego criado por Maya. Verso 39. Ao passar do corpo atual para o próximo corpo criado por seu próprio karma, a entidade viva absorve-se nas sensações agradáveis e dolorosas do novo corpo e esquece por completo a experiência do corpo anterior. Este esquecimento total de sua identidade material anterior, causado por uma razão ou outra, chama-se morte. Então aqui Krishna está explicando que você vai passando, aí quando você passou para outro corpo, agora aí a mente vai começar a se focar nas sensações agradáveis e dolorosas do novo corpo. E com esse foco no novo corpo, esquece por completo a experiência do corpo anterior, e este esquecimento total da identidade material anterior chama-se morte. Então aqui é uma definição bem interessante de morte. O que é morte verdadeiramente? É o fim de você? Não. Porque você nunca acaba, você sempre existe, sempre existiu e sempre vai existir. Morte é o esquecimento da sua encarnação prévia e a absorção nas sensações boas e ruins desta encarnação. Isso aqui é a morte. Então as pessoas perguntam, e aí eu vou lembrar os relacionamentos, o meu pai, minha mãe, meus filhos, meu irmão, Não, você não vai lembrar nada, você vai esquecer, porque isso é a morte. A morte significa esquecer sua vida passada. Eu vou fazer um processo aqui, basicamente você esqueceu. Você esquece, acabou. Da mesma forma que você está se preocupando em se manter, de lembrar da sua mãe, do seu pai, do seu filho dessa encarnação, cadê sua mãe, seu pai e o filho da outra encarnação? Você não está nem aí. Por quê? Porque você esqueceu. Por quê? Porque você morreu. Morte é isso, dá um reset na memória e o foco nessa vida. Fica, porém, os samskaras, fica experiências, os aprendizados ficam, os apegos ficam. Apegos, inclinações, aprendizados, inclinações. Isso você vai guardando com você. Isso vai moldando a sua trajetória, permitindo com que você aprenda a cada encarnação. Às vezes as pessoas perguntam, mas que sentido tem a pessoa que está num ser humano depois nascer como um animal? Uma vida uma vida de besta, uma vida sem razão, uma vida que não tem consciência elevada, mas está cheio de experiências. Todo ser vivo está experimentando sensações agradáveis e dolorosas. Todo ser vivo está tendo experiência de contato, de amigo, de inimigo, de juntar, de não juntar, de prazer, até uma planta, sol bom, calorzinho, chuva. Todo mundo está tendo. Então essas experiências, elas estão formando, elas estão sendo registradas, elas estão trazendo ensinamentos. A vida traz ensinamentos a todo instante, ao longo do dia todo.
Significado: dependendo de seu karma ou atividades fruitivas, a pessoa pode conseguir um corpo belo, rico ou poderoso, ou então se degradar a uma condição de vida abominável. Ao nascer no céu ou no inferno, a entidade viva aprende a identificar completamente seu ego com o novo corpo. E assim, ela se absorve no prazer, medo, opulência ou sofrimento do novo corpo, esquecendo de vez as experiências do corpo anterior. A morte ocorre quando o karma específico atribuído a determinado corpo físico acaba. Eu vou repetir. A morte ocorre quando o karma específico atribuído a determinado corpo físico acaba. Visto que o karma deste corpo em particular esgotou-se, ele não pode mais atuar sobre a mente do indivíduo. Dessa maneira, este esquece o corpo anterior. A natureza cria um novo corpo para que a alma condicionada possa experimentar o karma que está em vigor no momento. Por conseguinte, toda a sua consciência fica absorta no corpo atual, a fim de poder experimentar em plenitude os resultados de suas atividades anteriores. Porque a entidade viva erroneamente se identifica com o corpo, a morte física é experimentada como a morte da alma. Na verdade, contudo, a alma é eterna e jamais está sujeita à criação ou aniquilação. Quem se situou em consciência de Krishna compreende com facilidade este conhecimento analítico da autorrealização. Muito bom, né? Verso 40. Ó, caridosíssimo Uddhava, o que chamam nascimento é apenas a identificação total da alma condicionada com seu novo corpo. Ela aceita o novo corpo assim como alguém aceita, sem ressalvas, a experiência de um sonho ou fantasia como realidade. Então, vou repetir. O que chamam nascimento é apenas a identificação total da alma condicionada com seu novo corpo material. Ela aceita o novo corpo, assim como alguém aceita sem ressalvas a experiência de um sonho ou fantasia como realidade. Então, definição bem legal, né? O que é morte? Esquecimento do corpo anterior. O que é nascimento? Total identificação com o novo corpo. A alma não morre nem nasce, mas é o esquecimento do corpo anterior e a identificação total com esse corpo. Bem legal entender assim. E aí Krishna faz aquela comparação clássica que a gente vê muitas vezes aqui no Srimad Bhagavatam, no Caminho do Yoga em geral, de comparar a identificação. Você pode ficar assim, não, mas não é possível, né? Aquela coisa, eu gosto muito, né? É bem legal essa comparação porque funciona. Porque a pessoa, mas se isso aqui não é real, se eu não sou esse corpo, como é possível eu estar aqui identificado com esse corpo? Isso não tem sentido? Como é que pode isso? Aí dá um exemplo, mas vem cá, toda noite você sonha, toda noite você se identifica com o seu personagem no sonho, com a sua situação no sonho, toda noite. Então, se você está achando incrível que você está se identificando nessa encarnação com esse corpo e não está lembrando da encarnação prévia, toda noite você faz isso numa versão miniatura, você totalmente se identifica com aquela realidade do sonho e esquece as suas realidades anteriores de sonho e esquece a sua identidade acordada. É muito louco isso, não é? Então, a nossa capacidade de ser iludido está aí toda a perfeita prova aí, a toda prova, todas as noites você tem essa confirmação.
Significado: a identificação com o próprio corpo material ultrapassa a mera afeição e apego sentidos pelos corpos de parentes e amigos. A palavra sarva bhave, né? Aqui mostra que a alma condicionada aceita totalmente o corpo material como o próprio eu. Assim como alguém aceita sem ressalvas a experiência de um sonho como real. A mera imaginação destituída de ação prática chama-se devaneio. A invenção mental que ocorre no estado adormecido chama-se sonho. Nossa identificação com o próprio corpo e nossa aceitação cega de que as relações corpóreas são permanentes constituem uma forma prolongada de sonho ou fantasia em que imaginamos estar à parte da suprema personalidade de Deus. O termo nascimento, portanto, não se refere à geração de uma nova entidade, mas ao fato de a alma espiritual aceitar cegamente um novo corpo material. Bem legal, né? Verso 41. Assim como alguém que experimenta um sonho ou devaneio não se lembra de seus sonhos ou devaneios anteriores, a alma condicionada situada em seu corpo atual, embora tenha existido antes dele, pensa que só recentemente veio a existir. Então aqui o verso 41. Assim como alguém que experimenta um sonho ou devaneio não se lembra de seus sonhos ou devaneios anteriores, a alma condicionada situada em seu corpo atual, embora tenha existido antes dele, pensa que só recentemente veio a existir. Significado: pode-se levantar a objeção de que às vezes ao experimentar um sonho, a pessoa de fato se lembra de um sonho anterior. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura responde que mediante o poder místico de Jati Smara, alguém pode se lembrar de seu corpo anterior e dessa maneira, como afirma o ditado, a exceção confirma a regra. De modo geral, por não perceberem sua existência passada, as almas condicionadas pensam: tenho 6 anos, tenho 30 anos e, antes deste nascimento, eu não existia. Em semelhante ignorância material, ninguém pode compreender a verdadeira situação da alma. Muito bom, né? Então, falaram aqui, alguém pode, né? Falar, eu me lembro do sonho, você pode estar num sonho, você lembra que já teve esse sonho, você pode ter o que a gente chama de sonho lúcido, que você sabe que você está sonhando, né? Tudo bem. Então tem as exceções, né? Mas a regra, o geral, é que no sonho você está completamente identificado. E assim como existem as exceções do sonho lúcido, de você até se lembrar de outros sonhos enquanto está sonhando, também tem as exceções de Jati Smara, onde a pessoa consegue de fato, né? A gente tem casos, a gente ouve falar às vezes, de pessoas que conseguem lembrar outras encarnações, né? Tem essas histórias aí, tem aquele psicólogo americano que ficou famoso de fazer regressão e quando as pessoas conseguirem lembrar de outras encarnações, etc. Mas isso são exceções, né? Em geral, as pessoas estão aí bem perdidinhas, completamente identificadas com esse corpo, achando que não, eu comecei naquele dia, no nascimento, eu comecei ali, quando tiver a morte eu vou acabar, e esse tipo de pensamento assim bem mundano, pequeno. Então, muito legal, né? Espero que vocês tenham aproveitado e guardem com vocês esses 2 ensinamentos, né? Morte é o esquecimento do corpo anterior e nascimento é a total identificação com o corpo atual. Que Krishna abençoe vocês com completa identificação com a sua verdadeira identidade espiritual e eterna. Hare Krishna.